Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas de nefrologia, hoje a gente vai falar sobre as terapias renais substitutivas. Elas incluem a hemodiálise, a diálise peritoneal, a hemodiafiltração e o transplante renal. E a gente vai falar então hoje da terapia renal substitutiva, a hemodiálise para a enfermagem, né? A hemodiálise é uma das terapias de substituição da função renal utilizada no tratamento de pacientes com doença renal aguda, né? Que necessitam de diálise por curto período de tempo. Na IRA, né? Como a gente já falou no início lá na aula anterior. E daqueles também que já estão no estágio da doença 5 da doença renal crônica, né? Então, a hemodiálise, o que ela vai fazer? Ela vai ser capaz de substituir parcialmente a função renal, proporcionando as melhores das condições clínicas e aumentando a sobrevida desses pacientes em tratamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da hemodiálise, como surgiu a hemodiálise, né? Então, o professor William John Colfe, em 1911 a 2009, ele que inventou a primeira máquina de hemodiálise. Então, a medicina, a partir daí, teve um grande avanço para a continuidade das máquinas de proporção, né, ao longo do tempo, para esse tratamento de pacientes renais. E o professor, ele é americano, né? Ele é um médico holandês, né? Naturalizado americano. Ele é considerado o pai dos órgãos artificiais. Como ele descobriu que o paciente deveria ser tratado, a função renal podia ser tratada, podia ser substituída, né? Então, ele teve um paciente, um jovem de 22 anos, que faleceu de insuficiência renal. Então, ele inventou o rim artificial. Aí, ele pensou, se ele conseguisse remover 20 gramas de ureia diariamente desse paciente, talvez esse jovem, né, de 22 anos poderia ter sobrevivido. E, então, ele idealizou a máquina de hemodiálise, né, utilizava 40 metros de tubos de membrana de acetato de celulose. Essa membrana ela é feita do algodão, enrolada num tambor rotatório, como vocês podem ver aí, esse desenho do lado, que mantinha-se mergulhado em uma bacia contendo a solução de diálise. Uma bureta coletava o sangue do paciente, não havia bomba de sangue, e pela ação da gravidade, funcionava através da membrana dialisadora. O sangue, depois de purificado, retornava ao corpo do paciente. E ao longo do tempo, as máquinas de hemodiálise foram só se desenvolvendo, né? Foram se modelizando cada vez mais. Então, lá eu vou ter a primeira máquina de hemodiálise, foi o que eu falei, né? Que foi pelo rolo, aqui a gravidade, na bureta, né? Aí surgiram as máquinas de tanque. Depois, em 75, já modernizou cada vez mais, já tinha os banhos aqui. Depois, em 1974, já gerou outro tipo de máquina. Depois, 2011, aí foram só aumentando a máquina da Gambra aqui, depois em 2014, 2015. E hoje a gente tem a máquina da Nipro, tem máquinas mais modernas, mas atualmente a máquina da Nipro é uma máquina excelente e atualmente a máquina que é mais usada no centro de diálise. Então, com essa taxa de pacientes adoecendo, né, por causa de uma hipertensão, de um diabetes, e essa taxa de incidência e prevalência de diálise no país continua só aumentando, né? O número de pacientes aqui, ó, no sul, isso aqui é um gráfico de 2016 a 2019, olha para vocês verem como que é a taxa. Olha aqui no sudeste, como é a taxa de pacientes, né? O que mais cresce é aqui no sudeste. Então, o que vai ser a hemodiálise? A hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e das substâncias tóxicas, ou seja, substâncias nitrogenadas do nosso sangue, né? Através de um rim artificial. Além de
da remoção desse líquido, ela vai filtrar e vai depurar as escórias do nosso sangue. É uma terapia renal de substituição, né, realizada em portadores de pacientes com insuficiência renal aguda ou paciente já na fase 5, né, na insuficiência renal crônica, já que nesses casos o organismo não consegue eliminar a substância devido à falência dos mecanismos excretores dos renais, a falência dos néfrons. E a gente vai ver os tipos de prática na hemodiálise. A gente vai ver os princípios fundamentais da hemodiálise, para que serve, como é feita, os acessos vasculares, né, a fístula e catéter, equipamentos de hemodiálise, que são as máquinas, as soluções de hemodiálise, os concentrados, os dialisadores, que é o rim artificial, a anticoagulação na hemodiálise, a utilização de heparina durante a hemodiálise, as complicações durante a hemodiálise que o paciente vai ter durante a hemodiálise e a avaliação da eficiência da hemodiálise. A gente tem as portarias de diretrizes do tratamento do paciente renal crônico. A gente tem a resolução da RDC número 11, de 3 de março de 2014, e a portaria número 3.822, de 29 de dezembro de 2020. Lá tem as diretrizes das clínicas, como deve ser as clínicas, cuidado com os pacientes renal, né? Tem todo o sistema do paciente. Se alguém tiver interesse, é só entrar na internet e digitar lá resolução e portaria, que tem todo o passo a passo lá do paciente renal para vocês verem. Então, o que a gente vai precisar para esse paciente realizar a hemodiálise? A gente vai precisar de uma via de acesso, fístula ou catéter, os equipamentos, né, as máquinas de hemodiálise, uma água tratada, porque eu preciso que essa água seja purificada, seja pura, as soluções de hemodiálise, os radiadores e linhas de sangue e os colaboradores treinados. Os principais princípios de tratamento. Durante o tratamento da hemodiálise, o sangue do paciente é posto a circular fora do corpo, através de um rim artificial ou dialisador. Ali vocês podem ver, eu tenho aqui um capilar, né, um rim artificial, que é chamado dialisador ou capilar, vocês podem ver, ó. E aqui um capilar em corte para vocês verem. Aqui dentro tem milhões de capilares, milhões e milhões e milhões, aproximadamente uns 20 milhões de fibras, né? Isso aqui é como se fosse um emaranhado quando marca o cabelo, que prende. Aí vai ser tipo um emaranhado de um cabelo, onde vai ser filtrado o sangue. Aqui, esse amarelinho aqui, é uma película que tem em cima do capilar, que chama capsulante. Essa película não deixa o sangue ter contato com a solução dialisadora, porque se ter contato e se entrar na corrente sanguínea do paciente, que o paciente vai ter reação, né? Isso aqui a gente vai ver direitinho mais pra frente também. Então, na hemodiálise, eu vou ter 3 processos. Eu vou ter o processo de difusão, de convecção e de ultrafiltração. A difusão, ela vai ser a passagem do soluto de um meio mais concentrado para outro menos concentrado. Ou seja, na difusão, eu vou ter a passagem das toxinas que se encontram no meu sangue de formas elevadas, do paciente para a solução de diálise. E esse é o principal mecanismo de depuração da diálise. Então, na difusão, a passar do soluto, né? No soluto aqui seriam as escórias do sangue, para o meio mais concentrado, do meio mais concentrado para outro menos concentrado. Então, o mais concentrado vai ser as escórias do sangue, o menos concentrado vai ser a solução do utilizado, que vai estar pura. Né? Então, aí o fluxo do soluto pela membrana semipermeável depende do gradiente de concentração, ou seja, quanto maior for a concentração de soluto, quanto maior for as escórias que estão no meu sangue, maior será a chance desse soluto encontrar um poro na membrana semipermeável e assim passar por ele. E o peso molecular também é muito importante, pois quanto maior o seu peso, menor sua velocidade de transporte pela membrana.
Além disso, devemos atentar para as características das membranas dialisadoras, pois sua espessura, quantidade e tamanho de poros interferem no transporte desses solutos, né? Aí a gente vai falar da ultrafiltração também. A ultrafiltração é o processo de remoção de líquido por um gradiente de pressão hidrostática. Durante a ultrafiltração, poderá haver transporte de solutos acompanhando o fluxo de líquido filtrado pela membrana semipermeável. A esse processo, a gente vai dar um nome de convecção, né? Ou seja, a convecção vai ser a água que é impulsionada através da membrana, usando uma pressão hidrostática. Vocês lembram que a gente falou dessa pressão lá no glomero? Arrastando as toxinas e moléculas residuais através da membrana semipermeável. O que é membrana semipermeável? Vocês lembram? Aquela que tem a passagem de soluto através da água, né? Aqui, para vocês verem, aqui eu vou ter o circuito, né? Eu vou ter as linhas. Aqui eu tenho o circuito, aqui é a máquina, aqui é o meu circuito extracorpóreo, o dialisador ou capilar. Aqui eu vou ter outro tipo de máquina também, é a mesma coisa, o segmento é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa, todos os segmentos são iguais. Então, o que a gente falou anteriormente, a difusão é a transferência passiva de solutos através da membrana, sem a passagem de solvente, aqui para vocês entenderem. Aqui eu vou ter a membrana semipermeável, né? Aqui eu tenho o sangue e os poros. Aqui, ó, esses aqui, essas bolinhas, esses quadradinhos e triângulo, vai ser as escórias que estão no sangue. Aqui eu vou ter o sangue, aqui eu vou ter a bactéria. Aqui no sangue vão ser as células vermelhas, né, que encontram no sangue. Então, aqui nessa membrana semipermeável vai haver a pressão hidrostática. Havendo essa pressão hidrostática, eu vou conseguir dialisar esse sangue. Então as impurezas vão passando, ó, aqui é o sangue, né? Todo esse aqui é o sangue, aqui é a solução do dialisato. Então aqui o sangue está impuro. E aí ele passou pela membrana, ele foi filtrado. Aqui saem as moléculas de sódio, potássio, de cloretos, né? E outras escórias nitrogenadas que vão ser desprezada pela solução do dialisato, que vai ser, né, dialisada. Aqui também para vocês entenderem, aqui a membrana do dialisador, aqui eu vou ter eletrólitos como sódio e magnésio, moléculas de água, o fluido de diálise, ou seja, a solução dialisadora. Aqui eu vou ter a corrente sanguínea, que vai estar todo o meu sangue, as toxínicas, ureia, creatinina, potássio, sódio e as células sanguíneas também, tudo junto aqui, os glóbulos vermelhos. Aqui vai ser dialisado pela membrana do dialisador, pela membrana semipermeável, né, que vai estar a corrente sanguínea. Então, a velocidade da difusão vai depender em grande parte do tamanho do soluto. Quanto maior o soluto, mais eles vão se mover lentamente do que as moléculas menores, né? Sendo também menor a velocidade de difusão. Desse modo, podemos concluir que quanto maior o tamanho do soluto, quanto maior for a escória desse meu sangue, maior será o tempo para atingir o estado de equilíbrio. Esse processo também, pelo qual o soluto se difunde através da membrana semipermeável, os solutos, as escórias nitrogenadas que passam através dessa membrana, vai ser também a diálise, né? Ou seja, os solutos são as escórias que vão ser dialisadas e que vão passar por essa membrana, que vai dar o nome de diálise. A ultrafiltração foi o que a gente viu, a transferência de solvente, né? E a convecção, que é a transferência simultânea do solvente e da fração do soluto, né? O solvente vai ser a solução de diálise e o soluto aqui vai ser as escórias do meu sangue. Aqui, ó, a ultrafiltração osmótica. Aqui está a minha solução do dialisante, aqui está meu sangue.
Aqui, as moléculas menores todas já passaram, aqui, ó, então já está depurada. Aqui é o F, ultrafiltração hidrostáticas. Eu consigo passar tantas moléculas menores quanto as maiores. Aqui, ó, e aqui já está dializado, o meu sangue já está puro. Então, na ultrafiltração, que vai ser um processo físico pelo qual o líquido é transportado através de uma membrana semipermeável, provocada por um gradiente de pressão, né? Eu vou ter 3 tipos diferentes. Vou ter a pressão hidrostática positiva, quando um líquido é pressionado através de uma membrana, e a pressão hidrostática negativa, quando um líquido é aspirado através de uma membrana. Na hemodiálise, a combinação das duas pressões, positiva do lado do sangue e negativa do lado do dialisante, forma um gradiente de pressão sobre a membrana. Este gradiente de pressão, denominado pressão transmembrana, é utilizado para remover o excesso de água. Essa pressão transmembrana é a pressão que vai estar dentro do capilar, dentro do dialisador. Eu preciso dessa pressão positiva e negativa para o meu sangue poder ser dialisado. E a pressão osmótica? Essa aqui a gente não vai entrar muito bem em detalhe, porque essa aqui é usada mais na diálise peritoneal. Então, a gente vai ver mais para frente. A convecção, a gente já falou que vai ser a passagem de solutos arrastados por um fluxo de água, como se fosse a correnteza arrastando, né? Quando chove, que a gente vê aqueles lixos sendo arrastados. É a mesma coisa que aquele ali, né? O exemplo é a passagem de solutos permeáveis juntamente com a água. E este fenômeno pode ser observado durante a ultrafiltração, na qual os solutos permeáveis acompanham a passagem da água ultrafiltrada através da membrana. Então, a gente vai falar sobre os acessos vasculares para a hemodiálise. A gente tem a fístula arteriovenosa, a prótese, os catéter permanente e o catéter temporário. Vamos falar da fístula arteriovenosa, né? Ela é feita por um senhor vascular com anestesia local, vai ser a ligação da anastomose, vai ser uma ligação anastomose entre uma artéria e uma veia qualquer, geralmente de preferência do braço não dominante do paciente. É possível sentir uma sensação vibratória, parece uma cachoeira, né, da anastomose, que a gente que é chamado de frênito. Esse acesso ele vai ter uma mais sobrevida, né, a longo prazo. A utilização dele demora de 90 dias para poder maturar. A parede da veia torna-se mais forte e calibrosa, onde essa veia vai me permitir um fluxo de 300 a 350 ml por minuto na máquina de diálise, né? E também a fístula é onde ela apresenta menos risco de complicações para o paciente. Aqui para vocês verem. Aqui eu tenho uma veia normal, aqui eu vou ter uma artéria, né? Aqui eu vou fazer a ligação, fica bem juntinho aqui, ó. Aqui é a veia com uma artéria que faz a ligação, dá os pontinhos. Ela vai enrijecer, vai ficar juntinha, uma com a outra, vai colabar uma com a outra aqui, ó. Aqui já fez aqui, ó, a fístula. Aqui, aí já sai com o frêmito prontinho. Assim que faz a ligação da artéria com a veia, eu já posso sentir esse frêmito e esse barulhinho como se fosse uma cachoeira. E eu tenho vários local a ser pulsionado, a ser confeccionada essa fístula. Eu posso ter a radiocefálica, a braquiocefálica, a ulnar basília, a braquiocefálica e a radiobasílica. A mais utilizada hoje é a radiocefálica e a braquiocefálica, porque tem menos chance de ter uma perda aí desse acesso. E as complicações que podem ocorrer com essa veia, com essa fístula? Eu posso ter uma fístula de baixo fluxo, ela vai ocorrer principalmente por múltiplas punções, ele pode ter uma obstrução parcial da veia, né? Posso ter uma estenose, essa veia ela vai ficar fina, vai estreitar, vai ter um estreitamento ali. E esse estreitamento também vai levar à diminuição do fluxo, né? Que não só é um problema para a veia, como também para a adequação da dose de diálise, né? E também esse estreitamento, como está passando um pouco de fluxo ali, eu posso ter uma trombose, né, dessa fístula, ela vir e fechar.
Aí a trombose. As causas mais frequentes da trombose vai ser a estenose, porque eu não vou ter passagem de sangue, né? Ali nessa veia, garroteamento da veia também, eu vou ter, porque se eu garroteio, eu fecho esse fluxo, né? Essa fístula pode vir a formar um trombo, porque não está tendo passagem de sangue ali, e eu perder ela também. A hipercoagulabilidade, né? E também os elevados níveis de hemoglobina, a hipotensão grave é uma perda também, isso aí que mais acontece também em paciente com perda de fístula, devido à hipotensão, durante a sessão ou após a sessão de hemodiálise. E a isquemia distal do meio do roubo do fluxo, o paciente vai sentir muita dor nas extremidades frias, né? O membro fica bastante debilitado, dá cãibra, o paciente sente muita dor. E esse desvio de roubo de fluxo é raro acontecer, mas pode acontecer. É onde há anastomose, essa veia vai se ramificar, outros ramos, é onde vai acontecer o roubo de fluxo. Além de passar, eu não vou conseguir ter um fluxo adequado para diálise nessa anastomose, nessa veia. Então, se está tendo um roubo, a minha diálise não vai ser boa, né? Porque não tem um fluxo suficiente para essa máquina poder dialisar. E é também mais comum em pacientes diabéticos, né? Pacientes diabéticos é que tem muita perda de fístula, de trombo, ou roubo de fluxo. E os pseudoaneurismas são dilatações do vaso arterializado, né, da fístula artéria. Eles têm a forma de um balão. Eles podem ver a olho nu, né, o exame físico. As funções dos aneurismas devem ser evitadas, porque pode correr o risco dessa ruptura aqui, desse aneurisma, né, podendo dar hemorragia e pode até trombosar também. Olha para vocês verem como a veia é muito forte, arterializou, então vai dando um fluxo muito grande. Então pode acontecer esses aneurismas aqui devido à força do fluxo da veia, da fístula. E a infecção são coisas muito raras, mas que podem acontecer, né? Vou ter a presença de hiperemia, o calor, o inchaço, dor, também podendo apresentar secreção purulenta, né? Aqui as pulsões devem ser evitadas, nesse caso aqui não tem nem como evitar, nem como pulsionar, porque a fístula está aqui, não tem como eu pulsionar, ele não vai me dar acesso. Colocar um catéter até ver se esse braço melhora, ou acaso ter que fechar essa fístula, né, para futuramente fazer outra. Aqui também é a mesma coisa, que foi uma infecção que foi tratada, já está melhorando. Aqui também é a mesma coisa. Então, assim, eu não devo funcionar nesses locais aqui onde está aparecendo essa infecção. Porque se eu funcionar, o paciente também, ele pode correr o risco de sepse. Porque se eu funciono aqui, eu posso estar levando sujidade para a corrente sanguínea desse paciente, né? Isso aí não pode acontecer. O paciente pode entrar em sepse. Quais são as técnicas de punção da fístula arteriovenosa e os cuidados de enfermagem? A punção da fístula é um procedimento simples, realizado somente pela equipe de enfermagem, né? Porque a equipe de enfermagem é que foi treinada para manusear esse acesso, né? Então, porque a equipe de enfermagem, além dela ter esse treinamento para funcionar, ela tem um conhecimento também sobre o funcionamento do acesso, as complicações, né? O diagnóstico precoce dessas complicações. Isso tudo aí vai ter um treinamento que a enfermagem vai estar a par que possa ser realizada essa função. E antes de realizar a função do acesso, o técnico de enfermagem deve atentar para algumas medidas importantes. A gente vai ter que certificar que o membro da fístula foi lavado, foi higienizado antes da rotina, de acordo com a rotina do setor, né, do serviço. Observar as características em relação à presença de frêmito. Vai lá, palpa, né, a palpação, ver se eu estou sentindo esse frêmito, observar se tem sinais de infecções,
Depois eu vou escolher os locais a serem puncionados, o calibre da agulha certo que está prescrito para esse paciente. Na punção arterial, a agulha deve ser introduzida pelo menos 3 centímetros acima da anastomose e a punção venosa deve ser 5 centímetros da punção arterial para a preservação da rede venosa e diminuição do risco de recirculação desse acesso, dessa diálise desse paciente. E a fixação das agulhas e linhas de sangue é extremamente importante também, pois evita acidente como extrusão da agulha durante o procedimento dialítico. Após a sessão de hemodiálise, a agulha deve ser retirada com cuidado e orientar o paciente a compressão leve até hemostase total, até parar de sangrar essa punção. E só então se faz o curativo sem garrotear o membro da fístula. Olha lá, o paciente entrou, faz a sepsia do braço. Todo centro de diálise, antes de entrar, antes da sala, tem uma pia lá onde os pacientes vão poder lavar as mãos, fazer a higienização desse braço, para poder entrar para a diálise, para dialisar. Olha lá, então a gente vai ver a punção arterial. A punção arterial, ela é sempre voltada para baixo. Por quê? Porque o meu fluxo do meu braço, ele vai fazer isso aqui, não é? Ele vem e vai, ele vem e vai. Então, a arterial, ela vai ser pulsionada para baixo. Olha lá, pulsionou para baixo. A venosa sempre para cima. Pulsionou para cima. Então, eu vou ter uma punção para baixo, a arterial vai ser para baixo e a venosa vai ser pulsionada para cima. Por quê? Porque o sangue aqui está puxando em sentido honorário, né? Se meu sangue está puxando aqui pode estar acontecendo que não está funcionando na mesma veia. Mas se eu estou puxando aqui e está devolvendo aqui, eu não vou ter recirculação aqui não. Então esse paciente vai estar sendo dialisado de uma forma correta, que não vai ter uma recirculação. Olha lá, a fixação das agulhas deve ser bem fixa, né? Já pulsionei as duas. Aqui é o arterial, eu estou puxando e aqui eu vou devolver. Aqui eu estou puxando o sangue contaminado, que está com as escórias, e aqui já vou devolver o sangue que já foi dialisado, que já foi limpo. E a gente tem vários tipos de punção. A gente tem a punção em escada, né, que eu posso estar pulsionando em escada. Eu vou pulsionar aqui, eu vou pulsionar aqui, eu vou pulsionar aqui. Eu vou pulsionar subindo, nunca pulsionando no mesmo lugar, no mesmo local. Nas punções por área também, eu vou pulsionar esse VAR em áreas circunscritas, ou seja, eu vou pulsionar em círculos, né? Eu posso pulsionar em círculos, mas nunca no mesmo buraco, na mesma função que eu fiz no dia anterior, na última sessão de diálise. Eu pulsiono aqui, eu pulsiono aqui, eu pulsiono aqui, eu vou pulsionando em circunferências. E a punção de bottom hole, que chama. Essa é menos utilizada, né, porque é necessário confeccionar um turno onde posteriormente as agulhas não cortantes serão introduzidas, sempre no mesmo orifício, né? Nunca pulsionando no outro, sempre no mesmo buraco, da mesma punção, todos os dias com a agulha cega, a agulha não tem corte, até esse meu buraquinho lá, tunelizar, para que eu possa pulsionar esse paciente todos os dias e virar a punção de bottom. Então, a escolha da agulha do calibre. Eu vou ter uma agulha, um scalp, quanto maior o calibre, né? 18G, vou ter 17, 16, 15 e 14G. Hoje utilizado mais essas duas aqui, a 17 e a 18, são melhores para diálise e também quando é veia nova eu vou ter um fluxo de 200, 250 e 300 ml por minuto, né? E a G eu vou ter um fluxo de 300 e 350 ml por minuto. Quanto maior o fluxo, melhor a diálise e mais escórias vão ser retiradas do meu sangue. Eu vou ter o extravasamento do sangue. O que vai ser o extravasamento do sangue? Vão ser os hematomas, né? Porque como a velocidade da máquina está muito grande, isso aqui é muito rápido para acontecer um hematoma, é muito rápido.
o paciente vai sentir muita dor no local, né? Às vezes tem, principalmente um paciente idoso, a gente tem que ficar de olho, porque o paciente idoso ele não chama, ele, quando ele sente já está um hematoma enorme, né? Então isso aqui é de muita importância, que o técnico deve ficar atento para esse tipo de situação, de advento. E na máquina eu vou ter a monitorização da pressão arterial. A pressão arterial, ela vai ter que estar sempre negativa, né? Por quê? Porque eu vou estar puxando esse meu sangue, então ela tem que ficar negativa. A pressão venosa, ela não pode passar de 200. Claro que vai ter uns exceção de fístula, porque tem fístula que tem um fluxo muito forte, às vezes pode dar uma pressão venosa, mas eu estou observando, eu sei que não está dando hematoma, né, não está acontecendo nada e é aceitável. Mas a pressão venosa ideal do paciente tem que ser abaixo de 200. E cuidados por parte dos pacientes. Tem que orientar eles a lavagem do membro da fístula antes de entrar para a sala de diálise, fazer as compressões certas, né, no momento certo, para não ter sangramento dessa punção. Os exercícios, orientar a fazer exercício, principalmente a fístula, quando é fístula em maturação, quando é fístula nova, com a bolinha, que as bolinhas é molinha. Sangramento, ficar atento ao sangramento também pós-diálise. A presença do frêmito, se está funcionante, né? Se eu vou ter aquele barulhinho da cachoeirinha. E observação do local da fístula. Como que está essa fístula? Tem sinais flogísticos, se está tudo ok. Isso tudo a gente tem que passar para os pacientes, para eles terem cuidado com o seu acesso com a sua fístula. E a técnica de Bolton, que é a técnica que eu ensinei para vocês, que não é muito utilizada. Ela vai ter menos dor para o paciente, vai ter diminuição da ocorrência de hematomas, dificilmente pode acontecer do hematoma, por quê? Porque a agulha não tem corte, ela é chamada de agulha cega. Então a ocorrência de hematomas vai ser bem menor, menos índice de complicações, né, como hematomas, aumento de vida da fístula arteriovenosa, ela vai prolongar, né, e menor taxa de hospitalização por problemas no acesso vascular. Aqui, ó, a técnica da punção. Escolha do local para ser realizada a formação do túnel, né, sempre no mesmo local de punção, até que seja tunelizado. O método da remoção do tecido de granulação, a sepsia e a inserção da agulha. Olha lá para você ver. Essa aqui é a técnica de Bolton. Ó, esse aqui vai tunelizar. Como eu vou funcionar todos os dias no mesmo local, vai tunelizar. Tá vendo? Não vai ocorrer, pode haver uma dilatação, mas não vai acontecer aqueles aneurismas enormes, igual dos outros pacientes qual foi visto, né? Ó, é uma técnica muito interessante, mas não é muito utilizada, porque o paciente sente muita dor nas primeiras punções, dói muito. Olha lá, a punção. A agulha. A agulha, ela não tem, o bisel dela é ceguinho. Ó, não tem corte. Aí funcionou, e nessa técnica a gente vai funcionar todas as duas para cima. Todas as agulhas vai ser para cima, tanto a arterial como a venosa. Só que não vai haver recirculação, porque lembra que o sangue ele vem assim, ó, ele faz isso aqui. Então, se ele está chegando aqui eu estou funcionando, aqui está devolvendo. Então, não vai haver recirculação. E a gente tem a prótese de politetrafluoroetileno. A prótese ela é feita cirurgicamente, no bloco cirúrgico perivascular, né? Aqui, ó. Essa prótese, ó como ela fica, faz a ligação de uma veia com uma artéria, ela vai arterializar também. A prótese ela é mais difícil de se sentir um frento, mas ela tem o frento. Umas tem mais forte, outras tem menos, mas é mais difícil de sentir. Aqui ela já maturada, ó, já cicatrizou. A prótese, e ela pode ser puncionada assim que sai do bloco. Só que não é aconselhável, né? A gente espera pelo menos uns 30 dias para poder realmente ter uma cicatrização, para não correr o risco de perder essa prótese.
Quais são as complicações dessa prótese? A infecção, porque pode dar rejeição, né? A estenose e trombose, porque ela pode dar uma estenose devido à prótese, ela pode formular gorduras nas paredes, né? E vai estreitando, e onde pode ocorrer também a trombose, a punção no mesmo local, extravasamento de sangue, né? Pode dar hematoma também. Os curativos apertados, né? A monitorização da pressão arterial e venosa também é muito importante. A técnica de punção do enxerto deve seguir os mesmos cuidados utilizados pela fístula arteriovenosa. Só é importante ressaltar que, se tratar de material sintético, os enxertos, quando puncionados no mesmo local, apresentam o risco de serem rasgados pelo bisel da agulha. E com esses rasgados pode acontecer trombose e o paciente essa fístula pode acabar perdendo, né? Trombosando, o paciente acaba perdendo esse enxerto. E a gente tem sempre que lembrar que todo o acesso do paciente renal é a vida dele, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados básicos para a manutenção dessa fístula e do enxerto, que devem ser reconhecidos pela equipe de enfermagem. Utilizar fístula arteriovenosa ou a próstata exclusivamente para hemodiálise, reconhecer os sinais de infecção do acesso como edema, rubor, presença de pus, né? E observar também se o paciente teve febre ou calafrios, né? Não realizar a punção do acesso vascular que não tenha sido previamente higienizado com água e sabão. E a gente tem que realizar a asepsia antes também com álcool 70. E realizar a punção do acesso venoso à próstata arteriosa, avaliação dos locais a serem canulados, né? A palpação, sente a veia direitinho, a ramificação dela, o trajeto dela, para onde que ela está indo, né? Para não ocorrer o risco de dar um hematoma. E também evitar os curativos compressivos, não circulares, não apertar muito, para não interromper o fluxo dessa veia, né? Para prevenir a ocorrência de trombose, para não ocorrer de perda. Não administrar medicamentos e coletar sangue nas veias do braço, onde está localizada a fístula ou a prótese, pois os medicamentos podem irritar as paredes das veias. E a retirada de sangue pode promover a formação de coágulos também nos vasos, né, interrompendo o fluxo, levando a trombose e a perda desse acesso. E orientar o paciente a realizar regularmente exercícios com a mão e o braço, onde está localizada a fístula, para garantir sua permeabilidade, principalmente fístula nova. Orientar o paciente para o banho diário, lavar bem o acesso vascular com sabão secando, né, com uma toalha limpa. Orientar o paciente para que evite carregar peso ou dormir sobre o braço do acesso, pois a pressão sobre ele pode interromper o fluxo sanguíneo, porque pode garrotear esse acesso, né? Se você dorme, você está fazendo uma compressão e pode levar a trombose. E orientar também o paciente a sempre estar verificando esse frêmito desse acesso, né? Se por um acaso sente dor e verificou, está faltando a presença desse frêmito, comunicar imediatamente o serviço de hemodiálise, né? E agora a gente vai falar sobre o catéter. Quais são as indicações do uso de catéter? Eu vou ter dois tipos de catéter: catéter de curta permanência e o catéter de longa permanência. O catéter de curta permanência, ele é mais indicado para paciente com insuficiência renal aguda, né? Pacientes que estão em CTI, né? Por exemplo, o que mais acontece é paciente internado em UTI que leva a insuficiência renal aguda. E pacientes com insuficiência renal crônica sem acesso permanente, né? Ou esses pacientes que já fazem um controle lá fazem um tratamento, né? Na atenção primária, né? Já fazem um controle. Então, eles não dão certo, já precisa de uma urgência, aí é o catéter de curta permanência. E pacientes que necessitam de diálise urgente, pacientes com IRC que perdem a veia de acesso definitiva, chegou o paciente na hemodiálise sem acesso, você olhou, não observou frêmito, não tem queixagem de perda,
Então, vai passar o catéter para deslizar, porque esse paciente não pode ficar sem diálise, senão ele pode vir a ter uma PCR. E a permanência até 3 semanas, só que não tem como eu deixar um paciente com um catéter 3 semanas, né? Quanto menos eu manipular esse paciente, menos risco ele corre de ter uma infecção, né? E com o tempo também, se eu vou trocando de acesso de catéter, às vezes esse paciente pode ter uma estenose, né? E eu não conseguir futuramente passar um acesso nesse paciente, né? E os catéter de curta permanência não apresentam cuff, assim como não são tunelizados, né? A gente vai ver o que é isso aqui para frente. O implante ele pode ser realizado na beira do leito pelo nefrologista, né, de forma ascética, e os locais mais comuns são da veia jugular interna, na femoral e por último a subclávia. Olha lá, ele vai aqui na veia, na subclávia, ele vai lá no átrio do coração, aqui também na jugular, vai lá no átrio do coração. E o catéter de longa permanência? O catéter de longa permanência é considerado atualmente um acesso viável para os pacientes sem vasos que permita a confecção de fístula arteriovenosa ou implante de enxerto arteriovenoso. A permanência deste tipo de catéter pode se estender por períodos superiores a 1 ano, ou seja, esse catéter ele pode ficar até, tem paciente que fica 3 anos, né, sem nenhuma decorrência, sem nenhum evento adverso. E o implante deve ser feito em centro cirúrgico, seguindo técnica ascética. A diferença do catéter de curta permanência é que esse catéter aqui, ele é mais longo, ele é mais flexível, mais maleável, e ele vai ter um cuff, ele vai ter 2 cuff, que é isso aqui, ó. Isso aqui, além de ser implantado, quando é implantado, ele serve também como uma barreira de entrada de bactérias no paciente. Quando a gente fala que ele é tunelizado, aqui dentro aqui ele vai ser dividido. Aqui dentro aqui vai ser dividido como se fosse esse aqui, ó. Dividido na hora de puxar o sangue aqui, ó. Tá vendo? Ele é tunelizado. Aqui eu tenho o arterial e aqui eu vou ter o venoso. Só que numa via só, ó. Então aqui eu consigo separar o sangue que tá puxando e o sangue que tá devolvendo. Não. Eles são constituídos de silicone, igual eu falei com vocês, tunelizados, né? Eles vão ter duas repartições, o que leva à fibrose e melhor fixação do catéter, formando uma barreira para a migração de bactérias, que vai ser esse cuff aqui, ó. Ele vai ter 2. Eu vou ter um na entrada do catéter, pertinho da inserção onde é colocado, e vou ter um mais para frente aqui, quase entrando lá no átrio. Esse catéter ele é mais colocado em veia jugular interna, podendo também ser inserido em veia femoral quando o outro acesso não for possível. Olha lá. Esse catéter também pode ser colocado na retroperitoneal, veia cava inferior, aonde ele vai ficar, né? É uma técnica pouco usada. Isso aqui é só em último caso mesmo, quando o paciente não tem acesso. Olha lá o cuff, esse aqui dá para ver direitinho o cuff dele. E uma coisa importante nesses catéter é que sempre que for passado, a gente tem que fazer o exame radiológico, né, para certificar que esse catéter vai estar no lugar certo. Porque esse catéter ele pode dar complicações como pneumotórax, hemotórax, né? O paciente pode parar, pode vir a parar. Por causa de um catéter, se eu estou infundindo líquido, não está na região certa, esse paciente pode vir a dar um hemotórax e ter uma parada, uma PCR. E os catéteres de longa permanência e curta, eles apresentam vantagem sobre as fístulas arteriovenosas e os enxertos artérios venosos também, pela possibilidade de utilização imediata e ausência de pulsões para obtenção do fluxo sanguíneo. No entanto, apresenta maior risco de infecções e trombose, quando comparados à fístula arteriovenosa. Realmente, esse catéter,
eles correm mais risco de infecções, porque fica mais exposto, né? Tem paciente que tem cuidado, outros pacientes não tem cuidado, né? E quais são as complicações associadas à utilização de catéter? A gente tem as relacionadas ao implante, né? Como eu falei, que é a ocorrência de sangramento, traumatismo, o hemotórax, pneumotórax, arritmias, né? Tamponamento cardíaco, embolia gasosa, lesão do nervo. As tardias, vou ter a coagulação do catéter, trombose ou catéter, o catéter não funciona, disfunção, a trombose, estenose venosa e a infecção. E o OSC do túnel, que vai ser o catéter. Quais são os cuidados de enfermagem do paciente utilizando catéter? A presença de catéteres para hemodiálise constitui fator de risco para a ocorrência de eventos infecciosos sistêmicos ou no sítio de inserção, devido a uma série de fatores, tais como a quebra de barreira cutânea insular, permanência de material sintético no espaço intravascular. Além disso, outros fatores como o tipo de catéter, a localização da inserção, a frequência da manipulação e a habilidade dos profissionais na realização da técnica aséptica preconizada para a manipulação do catéter podem contribuir de forma significativa para a ocorrência desses eventos adversos. Dessa forma, o cuidado dessa via de acesso deve ser realizado por profissionais capacitados, a fim de, além de realizar os procedimentos de forma aséptica, desenvolver a habilidade de identificar de forma precoce sinais de infecção, ou seja, o profissional, o técnico que trabalha em nefrologia, ele tem habilidade, ele é treinado para ter essa visão aí do catéter, né? Fazer o curativo de forma asséptica, né? Utilizando o material todo limpo, estéril, para não contaminar esse catéter. E qual vai ser a manipulação dos catéteres para a hemodiálise? Eu tenho que reunir todo o meu material, né? Luva de procedimento, luva estéril, máscara para o profissional e principalmente para o paciente, né? Seringa, solução desinfetante de acordo com o serviço. Hoje é usado a clorexidina 5% e o álcool 70%. Vai acomodar o paciente para que fique numa posição confortável, né? E verificar o local do catéter que está sendo instalado, se é viável. Colocar o material próximo ao paciente, explicar ao paciente que será realizado e pedir para colocar a máscara e lavar as mãos, fazer asepsia das mãos 3 minutos, retirar o curativo, observar as condições da pele, se existem sinais de infecções, o boredema, presença de secreção purulenta e sempre perguntar ao paciente se ele sentiu alguma coisa, né? Se você foi lá, tirou o curativo, observou na gazinha, no curativo, tem uma secreção purulenta, esverdeada, né? Aí você vai perguntar a ele se teve febre em casa, aí eles vão te falar. Aí se teve febre, a primeira coisa que você vai tentar é pro catéter, porque aquilo ali é uma barreira uma barreira de infecção para o paciente, né? Então, assim, teve febre, olhar a febre dele e observar. E realizar a limpeza do catéter, remover os resíduos, né? Colocar o curativo, ou micropóreo, ou película transparente. Proteger a inserção do catéter com campos estéreis, né? Nas extremidades, na hora que fazer a desinfecção lá, os 3 minutos de esfregaço. E retirar as tampinhas de proteção, aspirar com a seringa estéril o conteúdo, a heparina que vai estar nesse lume arterial e venoso, e realizar a conexão do paciente nas linhas de hemodiálise, conforme cada serviço. Monitorar o paciente durante o procedimento dialítico. É interessante que o período de diálise o paciente permaneça sem o curativo, né, porque a inserção, esse catéter pode aspirar um pouquinho, secar um pouquinho, para que a pele possa arejar, né? Mesmo que por curto período de tempo, não esquecendo que devemos utilizar campo estéril para cobrir o catéter durante a HD. Ao término da sessão de diálise, devolveu, eu vou lavar as vias com solução fisiológica, vou heparinizar, né, de acordo com o que vai estar escrito lá no meu catéter. Aqui eu vou ter
a dosagem certinha de heparina para cada lume. Vou heparinizar, né? E essas tampinhas aqui devem ser utilizadas a cada sessão de diálise, né? Para poder evitar contaminação também desse catéter, né? Devido à manipulação. E eu vou cobrir o curativo para prevenir infecção de corrente, manter esse catéter fixo de forma adequada para que ele não fica mexendo muito, né? Para que ele não fica manipulando ele muito, porque quanto menos eu manipulo o catéter, menos corre o risco de ter uma infecção, né? Eu vou tampar esse catéter para que o paciente possa ir para casa e voltar na próxima diálise. Toda diálise é feita a desinfecção desse catéter, é obrigatório fazer a desinfecção, mesmo se eu coloco um curativo de 7 dias, eu tenho que olhar como está a inserção desse catéter, porque o risco de infecção por estar muito exposto é muito grande, né? E são os cuidados que a gente deve observar. A gente tem que trocar o curativo toda vez que apresentar sujidade, molhado ou deslocamento do curativo. Eu vou ter que manter esse catéter fixo, né, durante o procedimento dialítico, usar catéter apenas para realização de hemodiálise. Não posso usar esse catéter para outros fins, a não ser numa causa urgente, que eu possa ser utilizado, uma PCR, o paciente está fora do serviço, não tem acesso, não consigo pulsar na veia, eu posso estar utilizando esse catéter. E eu tenho que obedecer o protocolo de manutenção de permeabilidade do catéter, né? Não forçar a infusão ou retorno de sangue em um catéter, que pode estar obstruído, né? E se eu insistir, está dando uma infusão, está dando uma pressão muito grande, se eu insistir, eu posso estar desprendendo um trombo desse catéter e pode cair na corrente sanguínea e o paciente pode dar uma embolia, né? Não reinserir um catéter que se apresenta esterilizado, ou seja, o paciente chegou, soltou os pontos lá do catéter, da asa do catéter, da borboletinha, eu não posso enfiar esse catéter, eu não posso esterilizar esse catéter, né? Eu vou tirar esse catéter para que ele possa fazer um novo implante de CDL. E não permitir que as pessoas não adaptadas manipulem o catéter. Somente o profissional de nefrologia é adaptado a manusear esse catéter, porque ele foi treinado para fazer isso, ele sabe como fazer esse procedimento. E a orientação de enfermagem aos pacientes em uso de catéter na hemodiálise. Evitar manipular o catéter. Sempre manter esse catéter fixo à pele na hora da diálise. E proteger o curativo durante o banho, cobrindo com plástico, né? Paciente principalmente femoral. Vai tomar banho, coloca esses plásticos de PVC em cima, para poder tampar esse catéter, para não molhar, para não correr risco de infecção. Compareça à unidade sempre na unidade de diálise, sempre que apresentar sujidade, molhado, né? Ou curativo solto. E procurar também a diálise se apresentar dor, febre, secreção purulenta. Isso não acontece, realmente isso é visto sempre no dia da diálise, que o paciente não vai antes no setor de nefrologia por causa disso, que eles são bem custosos. E a indicação para remover esse catéter. Aqui eu tenho uns catéter, ó, os tipos de catéter. Esse catéter aqui, ele tá bem infeccionado. Olha como que ele tá todo epermeado e tem uma secreção purulenta aqui bem na inserção. Ó, aqui, esse aqui já tá mais sequinho. Esse aqui não tem indicação de retirada não, de ser sacado não. Ó, mas ele tem, tá vendo como que ele tá bem sujinho aqui? Ó, isso aqui eu tenho que limpar, porque sangue seco é uma fonte de infecção, né? Eu posso, se eu não limpar, isso aqui pode vir dar uma infecção na inserção desse catéter, né? E, quais são os primeiros sinais de infecção do catéter que o paciente vai ter? Ele vai ter febre e calafrios.
Assim que você ligar esse paciente na diálise, ele vai ter febre e calafrios. Por quê? Porque a infecção está na corrente sanguínea, né? E a máquina vai mexer com essa infecção. E os equipamentos, igual a gente já falou, né? Aqui a máquina da gripe, aqui uma da glândula, né? O circuito corpóreo. Aqui eu vou ter o capilar, o dialisador. E eu vou ter alguns dispositivos de monitorização do circuito sanguíneo. Eu vou ter um monitor venoso, igual eu já falei com vocês, um monitor arterial, eu vou ter um detector venoso de ar e vou ter a bomba de heparina. Ó, aqui eu vou ter um monitor, acho que não dá pra ver direitinho. Aqui eu vou ter um monitor arterial, aqui eu vou ter um monitor venoso. Se por um acaso ocorrer um hematoma, a máquina vai me avisar, né? Ou também, se essa fístula não está tendo fluxo para puxar, o arterial vai me avisar. Aqui eu vou ter o sensor de trava, qualquer microbolha que passar vai detectar aqui no sensor e que vai parar aqui, ó, que vai travar aqui. Aqui eu tenho catabolhas, né? Tudo que passa no capilar. Passou no capilar aqui, microbolhas e bolhas de ar, vem pelo sistema, vai cair aqui nesse catabolha, ó. Aqui nesse catabolha aqui, onde não vou deixar passar nenhum ar para o paciente. Porque se for ar para o paciente, meu paciente pode dar embolia, né? E a bomba de heparina. Eu vou ter a bomba de heparina, que vai estar aqui, ó. Aqui é a bombinha de heparina, onde eu vou fazer a heparina desse paciente. Aqui é nessa aqui, a bombinha de heparina. Eu programo aqui 2 ml por hora, né? O paciente faz 4 horas, ele vai tomar uma heparina aí de, vamos ver, 10 mil. Eu vou fazer um bolo de início, porque eu preciso fazer um bolo de início, senão esse sistema do meu paciente pode coagular. Eu faço um bolo eu diluo 5 mil para 10 mil, para 10 ml. Então eu faço 6 ml, vai sobrar 4. Eu vou dividir esses 4 ml em 3 horas, né? Porque a última hora de diálise eu não posso fazer heparina, porque senão o paciente não para de sangrar, fica difícil a hemostasia. E os dispositivos de monitorização do circuito. Eu vou ter um controle de temperatura dessa máquina, porque a temperatura da máquina tem que ser de acordo com o meu corpo, né? Com a temperatura do meu corpo. Então, eu preciso ter um controle disso aí. Eu preciso ter um detector de vazamento de sangue. Quando o circuito rompe, quando as linhas rompem, esse circuito, ele vai me mostrar, né? Essa máquina, ela vai me mostrar onde está rompida essa linha. Eu vou ter um sistema de fornecimento de solução dialítica. Eu preciso da solução dialítica para que meu paciente possa ser dialisado, para tirar as escórias desse paciente, né? A condutividade também, que eu preciso, que a máquina vai me dar, que vai controlar a água com a solução de diálise, que tem que ficar em 140, porque essa condutividade vai ser mais o sódio. O paciente não pode dialisar com mais de 140, porque senão ele vai sentir muita sede, porque o sódio é sal, né? O controle do bicarbonato também, a ultrafiltração controlada, eu vou ter que controlar também. O paciente tem que perder 4 kg, eu vou programar para ele tirar 1 kg por hora, né? Isso aí a máquina vai me dar também. A pressão transmembrana, que é a pressão do sangue que está passando no capilar, e a solução também. E as soluções de diálise? Eu vou ter a solução básica, que vai ser o bicarbonato, e a solução ácida, que vai ser o ácido ou de acetato de sódio, que vai juntando os dois, a máquina vai calibrar isso lá para mim e vai me dar o dialisado. O dialisado é onde que vai ser filtrado os solutos do sangue pela pressão hidrostática. Aí, como é a concentração final da solução do dialisado? O que o meu corpo vai estar tirando, né? O que esses escórias vão estar saindo, que vai ser esse aqui, a solução vai estar também ajudando a equilibrar esse aqui, o que está saindo também, né? E os dialisadores? Eu vou ter o tipo de capilar, o tipo de membrana
e as características das membranas, o reuso dos dialisadores e linhas do dialisador. Qual o tipo de capilar? O capilar, eu vou ver o peso do paciente, a altura do paciente, para me poder estabelecer um capilar para ele. Eu vou ter um capilar de 1.9, de 2.1, de 2.0. Quanto maior o amargor do paciente, maior vai ser o capilar, 2.0, 2.1. Quanto menor vai ser o paciente, menor vai ser o capilar, 1.7, 1.9. E os tipos de membrana? Hoje a gente não se usa muitas membranas, usa mais a de polissulfona, que é feita de celulato, né? Que é feita do algodão, que é melhora para a diálise. E as características das membranas, que é isso que eu acabei de falar com vocês. O reuso dos dialisadores e linhas. No reuso pela DRC lá das diretrizes, RDC dos pacientes, eu posso reutilizar os dialisadores 20 vezes se for em máquina de limpeza do capilar. E as linhas eu só posso utilizar 12 vezes capilar, e eu posso usar os capilar 12 vezes manual, 20 vezes processado em máquina. E linhas também é a mesma coisa, só que as linhas a gente não lava em máquina, as linhas é feita toda manual. Aqui eu vou ter o esquema de hemodiálise. Aqui o banho de diálise sem a toxina, sem toxínicos, né? Aqui é o dialisato, vai estar dialisando. O meu dialisato está aqui é o capilar, aqui é a fibra semipermeável. Aqui é o sangue, então o sangue está descendo e o dialisador está subindo. Aqui vai haver pressão hidrostática por onde vai purificar esse meu sangue. Aí já purificou aqui o sangue, o banho de diálise com as toxinas retiradas do sangue, né? Aqui o sangue veio, o sangue entrou, veio, o sangue do dialisato limpo, que vai ser devolvido. Aqui sai o sangue contaminado e aqui sai o sangue limpo que vai ser devolvido para o meu paciente. O tipo de capilar é o que eu falei com vocês, acabei de falar. Eu tenho a saída do dialisato, entrada do dialisato, saída do sangue e entrada do sangue. Aqui, ó, é sempre ao contrário, né? Um tá descendo e o outro tá subindo. Por quê? Para ver a pressão hidrostática aqui, para ser dialisado esse meu sangue. Aqui é os tipos de membrana, né? Igual eu falei com vocês, que a de acetato de celulose é o que mais a gente usa atualmente, né? Mas eu vou ter outros tipos. Só a celulose sintética que não é utilizada no Brasil, porque é um material muito caro. E as características das membranas? Vou ter modo de esterilização, biocompatibilidade, permeabilidade à água, área de superfície da membrana, o volume de enchimento prime e a depuração dessas membranas. O reuso dos dialisadores linhos tem vantagem do reuso: redução do custo do tratamento, porque é um tratamento muito caro, né? Porque são linhas e capilares todos importados, no Brasil não é fabricado, por isso que é um custo muito alto, e o SUS paga muito pouco. O SUS me paga um pacote X, nesse pacote X tem que ter honorários médicos, material gasto, né? E eu vou ter também a diminuição da ativação do sistema imunológico do paciente, né? Para que esse paciente ele não tenha reação com esse material, com essa fibra desse capilar. E a desvantagem? Eu vou ter a exposição desse paciente a produto químico utilizado, né, que vai ser o esterilizante, que esse esterilizante ele é cancerígeno, né? E eu vou ter uma exposição da equipe também a patógenos de sangue e produtos químicos, né? Como eu tenho que lavar depois, eu vou ter que ir por reuso. Lá pode acontecer de romper, de acontecer algum acidente com sangue. Vou ter um aumento de risco de contaminação dos gelos por bactérias
toxinas, a redução da eficiência do utilizador, porque à medida que eu vou reutilizando, ele vai perdendo eficiência, então não vai ficar uma hemodiálise eficiente, né? O aumento de risco também de transmissão de agente infeccioso de um utilizador para o outro durante o processamento, tipo hepatite C, hepatite B, o HIV não, a gente tem paciente HIV, mas o HIV, ele é, assim que o paciente já saiu da diálise, ele morre, ele não fica vivo. Mas a hepatite C, sim, estudos comprovam que já foi, a hepatite C já fica no chão, a sobrevida dela pode ser mais de 14 dias. E os cuidados com o uso? De acordo com a RDC lá, cada paciente tem que ser a sua caixa de guardar o seu utilizador, as suas linhas separadas. Tem que estar com identificação, com nome, o primeiro reuso, né? Hoje a gente coloca também o CPF do paciente, a sorologia, se esse paciente ele tem HIV, se ele tem hepatite C. É tudo muito detalhado. O nome todo aqui, ó. Tá vendo? O capilar também tem que ser identificado. As caixinhas, os tapué, onde a gente guarda. Tem que ter também, a gente vai ter que ter uma estocagem para cada capilar, para cada paciente. O local tem que ser arejado também, para não formar bactérias. Eu preciso ter um livro de anotações para anotar esse prime desse paciente para ter um controle, né? E eu tenho que ter um pessoal e treinamento também para esse pessoal. E a técnica do reuso? O ciclo de vida do dialisador. Eu vou ter um novo dialisador. Nesse novo dialisador, eu vou ter o pré-processo. Esse capilar meu ele vai estar novo, mas eu preciso ver se esse capilar novo ele vai ter um prime que vai dar para esse paciente ser utilizado, né? Então eu vou ter o prime, depois desse prime eu vou ter o tratamento desse capilar, depois eu vou limpar, depois eu vou fazer o teste, vou fazer desinfecção e armazenamento. A gente vai ver parte a parte. Como que vai ser a limpeza desse capilar? Esse capilar aqui eu vou precisar de uma pressão muito alta, mas não muito alta. Tem que ser a máxima, aqui está 25, mas hoje a gente pode usar 35 PSI de pressão para conseguir retirar esse sangue que ficou aqui, ó. Tem capilar que fica muito cheio de fibrina por causa da gordura do sangue, né? Então eu vou tentar retirar com essa pressão aqui, ó, esse sangue que está sujo. Eu vou colocar água tratada aqui para diálise e aqui vai sair onde vai sair o capilar limpo. Aí eu vou ter o inchado do compartimento do dialisado. Eu continuo tendo a pressão, né? Lá de 35 EPS para poder esse capilar ser limpo. Aqui, ó, você está vendo? Água tratada para diálise, ela vai entrar lá no arterial e ela vai sair lá no venoso, né? Nota, dialisadores com pressão no compartimento do dialisado reduzem esse efeito. Ó, tá vendo como que entra? Porque também se eu tiver uma pressão máxima que é acima de 35 EPS, pode acontecer de romper essas fibras. Aqui, ó, esses capilares que tá lá dentro do dialisador. Aí, como que eu vou saber? Eu não vou dar para mim observar essas fibras rompidas aqui. Isso só na hora que o funcionário que está no salão de hemodiálise for ligar esse paciente, é que ele vai observar, porque ele vai ver o sangue sair nessas fibras, porque elas são brancas opacas. Aí eu vou ter a pré-limpeza, que vai ser a ultrafiltração reversa, né? A água tratada vai entrar, eu vou ter a saída aqui, eu vou ter a saída aqui. Aqui, ó, é importante segurar-se da remoção do ar do compartimento do dialisado antes de iniciar a ultrafiltração reversa, para prevenir que a água cruze a membrana neste ponto, prejudicando a intenção da ultrafiltração reversa. Né? Aqui, ó, nota que a ultrafiltração pode causar colapso das fibras, ou seja, elas podem grudar, igual quando a gente vai fazer macarrão que gruda no outro, elas podem ficar daquele jeito ali.
Aí eu não vou ter hemodiálise eficiente. Quando ela gruda, quando eu ligo o paciente lá no salão de hemodiálise, eu vou ver direitinho as fibras colabadas, porque eu vou ver elas não vão estar passando sangue. Aí eu vou enxaguar o comprimento do sangue, vou reciclar as fibras. Eu vou injetar um ar aqui para me poder ver se essas fibras estão todas soltas ou se estão colabadas. Aí eu vou fazer o teste do primer. O que é o primer? O primer é todo o compartimento de água que vai estar dentro dessas fibras, dentro do dialisador, né? Essas fibras, eu vou injetar água nelas. Depois que eu injetei água nelas, eu vou medir numa bureta para ver quanto de água que vai estar dentro desse dialisador. Se o primer for maior que 80%, eu ainda posso utilizar esse dialisador. Se for menor que 10%, eu não posso utilizar, porque eu não estou tendo uma diálise eficácia para o meu paciente. Eu vou ter o teste de pressão, que vai ser o teste para me ver se a fibra está rompida. Olha lá, ó, o teste de pressão. Aqui eu vou usar a perinha do aparelho de pressão. E também o esfigmômetro aqui, ó. Então, o compartimento de sangue é pressionizado com 30 mmHg e a queda da pressão é monitorizada. Aqui, ó, a pressão aqui. A queda da pressão deve ser menor que 10 mmHg em 30 segundos. Se a queda for maior que 10 mmHg, chega às conexões e repita o teste, que falsa queda de pressão não é incomum. Se a queda for novamente a maior que 10, descarte o dialisador. Então, se eu tenho um 10% aqui a menos nesse capilar, eu não posso reutilizar esse dialisador, não. Eu vou ter que desprezar. Se a fibra é colapsada no passo a passo da ultrafiltração reversa, né, eu vou ter pressão aplicada no compartimento de sangue, reciclará a fibra aumentará o volume e o aumento no volume diminuirá a pressão. E isso vai dar uma pressão falsa também, né? Se a fibra tem excesso de água, pressão do ar força a água a cruzar a membrana. Aqui, ó. Queda no volume de água aumentará o volume de ar. Ó. Aumento no volume de ar diminuirá a pressão. Diminuição na pressão do ar, falsa falha na pressão. Esse teste é opcional, né? Define o máximo de número de fibras coaguladas ou tamanho dos coágulos na área da tampa, né? Isso aqui não é muito usado. E a desinfecção. A desinfecção, eu vou encher com desinfetante esterilizante compartimento de sangue. Eu vou encher todo o dialisador. Ó, lá na minha máquina, ela vai ter o esterilizante, né, que vai ter o fluxo. Esse esterilizante vai encher todo o meu capilar, né? Geralmente a gente usa o ácido peracético, hoje não usa esse Renaldinho, Formaldeído, Glutadeiro, isso não usa mais, é só o ácido peracético. Ele tem que ficar mais de 8 horas para esse capilar ficar estéril. Eu não posso reutilizar esse dialisador com menos de 8 horas no paciente, porque o paciente ele pode apresentar bacteremia, pode ter alguma bactéria, porque o capilar não está esterilizante, porque ele foi imunoseado. Essa água que lavou ele, ela é tratada, ela não é estéril. Então, por isso que eu vou precisar de um esterilizante aqui para matar as bactérias que se encontram dentro desse capilar. E a desinfecção foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Então, esse é o ciclo de vida do dialisador. É meio confuso para falar assim com vocês, para vocês entenderem. Depois eu vou ver se eu acho uns vídeos aí para mostrar para vocês. E vai para armazenagem, né? Igual eu falei com vocês, cada capilar vai para sua caixinha, vai para o seu tapué, né? E ele tem que ficar mais de 8 horas, né? 0,2%, só que não usa esse 0,2% aqui mais, se não me engano é 0,5 por 8 horas, que é
que ele tem que ficar para ficar estéril, para ser reutilizado na próxima diálise. E também a gente tem adequação e reuso não inseparáveis, a heparização apropriada. Né? Eu preciso que lá na sala de hemodiálise, as técnicas de enfermagem, meus colegas de trabalho, façam a heparização correta desse capilar, desse paciente. Né? Porque os coágulos são difíceis de limpar lá na bancada, né? Lá no reuso. Então eu preciso que seja feita essa heparina adequadamente para não reter. Claro que tem suas exceções, né? Igual o paciente quando está com sangramento, né? Está com misturação, alto fluxo, né? Aí você vai diminuir a dosagem dessa heparina. Só que além de diminuir a dosagem dessa heparina, eu preciso lavar esse sistema também para que ele não retém muito sangue, né? Para que ele não fique muito sujo, para poder que ele possa ser lavado lá no reuso para ser reutilizado. Aqui é por curiosidade mesmo, é a diluição do ácido peracético, né? Que eu vou ter a concentração final de 0,2, só que não é 0,2, é 0,5, considerando um galão de 20 litros, né? Aqui eu vou ter as concentrações, o volume ml, o volume ml de água tratada e as precauções também com ácido peracético, né? Eu vou ter os riscos de inalação e aspiração, eu vou ter a conduta, o contato com pele, óleos, derramamento, ingestão, inflamabilidade, reatividade, porque o ácido peracético ele é cancerígeno, é de alto risco, então tem que ter toda a paramentação, todo o cuidado, né? E seguir as condutas necessárias de acordo com cada serviço para ser encaminhado se vier acontecer algum acidente com esse ácido. E eu também vou ter o teste de resíduo esterilizante desse capilar. Esse teste pré, eu faço antes de eu lavar o meu sistema com o soro, para ser ligado ao paciente. Ele vai ficar todo escuro. Ele é feito com iodeto de potássio. E o teste pós também, depois que eu lavei todo o meu circuito, né, eu faço o teste pós, que tem que dar branquinho, aí eu sei que eu posso ligar o paciente, porque se eu ligar o paciente com o esterilizante no material, ele vai ter reação na hora. Aqui também eu vou ter alguns fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo, o fluxo sanguíneo baixo, é o fluxo da máquina. Né? Eu tenho, no mínimo, eu tenho que ter o fluxo da máquina de 200 ml por hora, para não correr o risco de coagulação desse sistema. O hematrócito de paciente também muito alto pode acontecer a coagulação, a taxa de ultrafiltração alta, porque se eu coloco lá uma taxa de ultrafiltração de 5 kg, por exemplo, um paciente tem PD 5 kg, né? É muita coisa. Então, assim, a chance de ocorrer desse sangue coagular é maior, a recirculação no acesso de diálise, né? O meu catéter não está funcionando, a minha fístula também não está funcionando direitinho, né? Não está tendo fluxo para poder ser puxado pela bomba da máquina. A transfusão também de hemoderivados e de sangue intradialítico, isso também pode ocorrer. Infusão intradialítica de lipídios também pode. O uso da câmara de gotejamento, exposição ao ar, formação de espuma, turbulência, são aqueles coágulos que vão formar no catabolha, né? Aquilo ali também é difícil de limpar no meu capilar, no meu reuso. E o sangue extremamente escuro, sombras ou estrias negras no dialisador, espuma com formação de coágulos subsequentes nas câmaras de gotejamento e retenção venosa, enchimento rápido dos monitores de transdutor com sangue, balanço, sangue no segmento da linha venosa após o dialisador que não consegue continuar para a cama venosa, mas volta para o segmento da linha, e a presença de coágulos na cabeça do lado arterial, do catabolhas. E eu tenho os tipos de heparinização. Eu tenho a heparinização em bolos, que é a diminuição da dose total no início da sessão de diálise.
Eu tenho a heparinização fracionada, que vai ser 60% da dose total inicial e 40% da dose na metade da sessão. Eu vou ter heparinização sistêmica, que vai ser 50% da dose inicial e o restante administrado durante a sessão, suspenso na última hora para não haver risco de sangramento. E eu tenho a hemodiálise sem anticoagulante. Lembrando que toda heparinização do paciente, eu tenho que fazer 1 hora antes do término da sessão de diálise, porque qual o risco de difícil hemostasia depois da fístula desse paciente. E eu vou ter o cálculo de heparina. A heparina ela é calculada de acordo com o peso do paciente, a altura do paciente. Isso aí é conduta médica, são os médicos que passam, que fazem os cálculos da heparina. Para mim saber, o médico pediu eu quero 7.000 paciente, aqui ó, calcula heparina prescrito paciente 7.000 I. Cada frasquinho de heparina tem 5.000 ml. Aí eu vou usar a regrinha de 3, aí eu vou saber 1,4, né? Eu preciso que você faça para mim 7.500, né? Vai ser 1,5, 10 mil de heparina, vai ser 5 ml. E assim por diante se calcula. E muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula.